Yujiro, também chamado de O Ogro ou pai do Baki Hama, é o principal antagonista da série Baki. Ele é simplesmente conhecido como a criatura mais forte de toda a Terra. E além de ser o mais forte, na verdade ele também é o mais cruel. O cara não tem misericórdia, o cara não tem empatia, o cara é um manipulador. O cara já fez tantas atrocidades que vocês que já assistem a série provavelmente já conhecem. E aparentemente ele também não tem nenhum tipo de arrependimento. E isso chega a fazer parte da sua própria personalidade, pessoal. E o Jiro sabe que é muito forte. E ao mesmo tempo a sua arrogância faz enxergar as outras pessoas como se fossem insetos. E ele como se fosse um rei. Só que apesar disso ele até vive aparentemente bem em sociedade. Ele parece ter estudado sobre vários assuntos, parece gostar de coisas mais sofisticadas e até mesmo ele pode ser uma boa companhia para qualquer um que tenha merecido seu respeito ou a sua consideração. E o anime diz que a força de Yujiro Hama seria equivalente a um exército e até mais talvez. Ele foi capaz de derrotar o exército americano sozinho com apenas 16 anos de idade. Ele empurrou mais de 100 policiais, parou uma atividade tectônica de um terremoto, derrubou paredes de concreto, derrubou vidros à prova de balas, derrubou um bicho que na verdade nenhum tanque conseguiu abater ele conseguiu. E seu corpo é tão denso que ele é capaz de resistir a ataques de espadas, de facas, de balas, de mísseis, de fogo e de raio. O cara já chegou até a cair de um arranha-céu de 50 andares e não se feriu. E além disso, se não bastasse ele ser muito forte, muito resistente, ele também é muito rápido. Tão rápido que quando ele está se movimentando durante a luta, os personagens imaginam que ele está quase se teleportando. Só que, ainda assim, se não bastasse, Yujiro é um prodígio nas artes marciais. Ele domina o boxe, domina o karatê, domina o taekwondo, o jiu-jitsu, a luta livre, vários estilos esotéricos que a gente nem conhece, ele tem domínio. Ele tem o dom de dominar o estilo de luta perfeitamente logo na primeira vez que ele o vê. E bom, primeiro de tudo, pessoal, a gente vai colocar uma coisa aqui em pauta. Vamos falar sobre o Yujiro Hama, um cara de 1,95 de altura e 136 quilos. Aparentemente, ele também tem uma gordura corporal lá embaixo. Ou seja, ele é um cara com uma composição corporal muito atípica. Não existe esse dado no anime, eu também não achei, mas se a gente considerar que esse cara tem mais ou menos 7% de percentual de gordura, sobram 126 quilos de massa magra pra esse cara. Mesmo sendo um cara alto, manter essa quantidade de músculo, sendo um cara muito seco, não é uma tarefa fácil. Uma das coisas que vocês colocaram aqui nos comentários pra gente começar a discutir é sobre os níveis de testosterona do Yujiro Hama. E aparentemente, ele tem simplesmente mais de 10 vezes mais do que o normal, chegando mais ou menos a 8.000 nanogramas por decilitro em comparação a um indivíduo normal, que esse valor seria mais perto de 600, de 700. E aí você começa a se imaginar, e se essa condição de altos níveis de testosterona começasse a atingir uma pessoa normal, o que será que isso aconteceria? Será que a pessoa iria atingir capacidades físicas, aptidões parecidas com o Yujiro Hama? E vamos entender um pouquinho sobre esse assunto que é a testosterona. De forma bem resumida para vocês, obviamente. No corpo dos homens, pessoal, lá nos testículos existe a produção dos famosos hormônios androgênicos, que estão incluídos a testosterona, a dihidrotestosterona e a androstenediona. O termo androgênio significa qualquer hormônio esteroide que tenha efeitos masculinizantes. A testosterona, nesse caso, é de fato o mais importante. E como qualquer outro hormônio, a testosterona tem a função importante de levar uma mensagem aos tecidos que estão bem distantes do seu local de produção. Toda célula que tiver um receptor, portanto, desse hormônio, ao ser produzido e liberado na corrente sanguínea, este hormônio ele vai se ligar nesse receptor e vai desencadear uma determinada resposta. Então, a testosterona, na verdade, é formada lá pelas suas células intersticiais de Leydig, situadas lá no intestício, lá nos túbulos seminíferos, que constituem aproximadamente 20% da massa dos testículos adultos. Vale a pena destacar que pode ocorrer a secreção de testosterona não somente por este local, mas também em outros locais do corpo, por exemplo, as glândulas adrenais. As glândulas adrenais, por exemplo, secretam 5 tipos de androgênios diferentes, embora essa atividade masculinizante total deles seja normalmente baixa, menor do que 5% no homem adulto. Por isso que a mulher, mesmo produzindo um pouquinho de hormônio androgênico por esta via, não gera características masculinizantes significativas, exceto a características como, por exemplo, o crescimento de pelos pubianos, pelos nas axilas também. No entanto, obviamente que quando ocorre um tumor nessa célula adrenal, quando ocorrem, por exemplo, quando existe algum defeito genético na produção desse tipo de hormônio, ou até mesmo quando a mulher faz uso exógeno, aí a gente tem um problema com uma maior produção elevada de androgênicos
hormônio sexual masculinizante na mulher. Bom, e aí depois que o hormônio é secretado, depois que ele é liberado na circulação, 97% da testosterona se liga fracamente a uma proteína chamada albumina, ou acaba se ligando um pouquinho mais fortemente a uma beta-globulina, também chamada globulina ligadora do hormônio sexual, SHBG. E assim circula no sangue de 30 minutos até várias horas. E daí a testosterona vai ser transferida para tecidos específicos, para células, e vai ser degradada formando alguns produtos inativos que são consequentemente excretados. A maior parte da testosterona que se fixa nos tecidos é convertida a um composto chamado dihidrotestosterona, especialmente em alguns órgãos-alvo, como por exemplo a próstata no adulto e a genitália externa do feto masculino. Algumas ações da testosterona dependem dessa conversão, mas algumas outras funções nem tanto. Em geral, a testosterona então ela é responsável por características que diferenciam o corpo masculino do corpo feminino. Só que além disso tem várias outras funções sistêmicas, afinal o hormônio atua em quase todas as células do corpo, todas as células que têm um receptor. Então falando sobre as funções da testosterona no organismo, a gente pode falar que existe o efeito da testosterona no desenvolvimento das características sexuais adultas, primárias e secundárias, isso principalmente após a puberdade. Então principalmente durante o desenvolvimento de uma criança, esses hormônios eles vão particularmente diferenciar as características sexuais de cada gênero. Só que a testosterona também faz diversas funções no organismo humano e dentre elas a gente pode falar: uma, indução do crescimento e distribuição dos pelos corporais, o aumento do número de pelos corporais. Segunda, a redução do crescimento de cabelos no topo da cabeça, porque a ação do hormônio ativo de hidrotestosterona, por ação de uma enzima chamada alfa-redutase, faz com que exista uma diminuição importante do número de fios conforme o tempo vai passando, beleza? Obviamente que isso também depende muito de fatores genéticos. Outro ponto, hipertrofia da mucosa laríngea, que acaba gerando um efeito na voz. A testosterona pode gerar um efeito na voz, deixando a voz um pouco mais grave. Outro ponto é aumento da espessura também da pele e aumento da secreção das glândulas sebáceas, que se isso tiver em excesso pode contribuir principalmente para o desenvolvimento de acne. Outro ponto é a função muscular, obviamente, a função do tecido muscular, aumento de síntese de proteínas, potencialização dos efeitos da força muscular, hipertrofia muscular e inibição de vias de catabolismo muscular. Isso é um efeito na musculatura esquelética muito importante da testosterona. Outro ponto é o aumento da matriz óssea, do osso, a indução de retenção de cálcio, ou seja, aumentando um pouco a densidade óssea. Essa é uma das funções também da testosterona. Outro ponto é o aumento da taxa metabólica basal. Uma ingestão, por exemplo, de grandes quantidades de testosterona poderia impactar o metabolismo basal de um indivíduo em até 15%. E da mesma forma também existe um aumento das hemácias. Então, os seus eritrócitos, suas células vermelhas ou suas hemácias, tanto faz é o mesmo nome, a testosterona é capaz de aumentar em 15 a 20% este valor. Isso explica a tendência dos homens a ter um número de hemácias maiores do que as mulheres. E também um efeito que a gente não poderia deixar de citar, que é o efeito no equilíbrio hídrico e eletrolítico também. A testosterona aumenta a reabsorção de sódio nos túbulos renais, e se isso tiver em excesso, pode estar associado a uma retenção de líquidos maior, um inchaço maior e até mesmo riscos expressivos de hipertensão. Todos esses efeitos, pessoal, acontecem com uma intensidade em pessoas que fazem uso exógeno de testosterona, ou seja, que fazem injeções de testosterona. Mas é claro, pessoal, que também nem tudo são flores, obviamente. E a testosterona, por ser um hormônio, também possui muitos efeitos colaterais. Talvez seja até mesmo um caminho sem volta e seu corpo nunca mais seja o mesmo depois que você utilizou esse tipo de droga. A gente falou, na verdade, muito sobre os efeitos colaterais do uso recreacional de testosterona, pessoal, de esteroides anabolizantes em geral, quando a gente fez o vídeo sobre o Jack Rama. Então vale a pena você conferir se você tem curiosidade sobre esse tema. Mas voltando agora para o Yujiro Hama. Como relatado no mangá, ele tinha naturalmente muito mais testosterona do que o indivíduo comum. Mas sabendo disso, isso por si explicaria o fato de Yujiro ser muito forte? Na verdade não, pessoal. Muitos estudos acabam investigando os efeitos da suplementação de testosterona e acaba se notando alguns pontos. Sim, pessoas que não treinam, que não fazem nada, conseguem ganhos expressivos de massa muscular, de massa magra, conseguem desenvolver alguma força também. Só que assim, mesmo desenvolvendo uma quantidade de massa muscular expressiva, mesmo desenvolvendo uma quantidade de músculo expressivo, de força, isso está muito longe de tornar uma pessoa super-humano. E isso mesmo sabendo que também a testosterona é dose dependente, ou seja, os ganhos relacionados de força, de massa muscular se relacionam com a dose a ser utilizada. Quanto mais a dose, maiores os ganhos. Porém, a coisa não é tão simples assim. Porque se fosse
fosse tão simples, pessoal, quem usasse mais, na verdade, no fisiculturismo seria o campeão. E não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, existem outras variáveis que vão impactar de forma igualmente importante para tornar aquele indivíduo campeão. E isso a gente pode falar que é o treino, a alimentação, o descanso e a genética. Muitos hoje, pessoal, utilizam esteroides anabolizantes de forma irresponsável. Muitos utilizam doses até maiores do que os próprios campeões. E aí vem a pergunta, por que esses caras não ficam igual então? Por que eles não ficam com a mesma força do que esses caras? E aí entra também o fator genética. Mesmo se a gente pegar, pessoal, dois indivíduos que comem igual, que se alimentam igual, que dormem igual a outro, que treinam igual também e que tenham até resultados parecidos de exames. Ainda assim, os ganhos vão ser diferentes. Temos uma capacidade de responder a estímulos de forma diferente. Tem indivíduos, por exemplo, com uma lipase lipoproteica no adipócito, por exemplo, que acaba sendo uma enzima chave quando se trata na capacidade do seu tecido adiposo de acumular gordura. Da mesma forma que tem indivíduos que têm pouco dessa enzima e muito de um receptor chamado beta-adrenérgico, que favorece a mobilização dessa gordura da região. Isso faz com que existam pessoas que acumulem um pouco mais de gordura em determinadas regiões, enquanto algumas outras não. A musculatura e seus estímulos de síntese proteica também se diferenciam. Por isso que a força natural de um indivíduo, seu desenvolvimento neural também é algo que é implicado pela genética. E a genética influencia até mesmo na capacidade de resistir e tolerar efeitos colaterais da utilização de drogas anabolizantes. Existem fisiculturistas, por exemplo, que foram longe em suas carreiras, utilizaram doses cavalares de testosterona, mas na verdade não tiveram tantas implicações assim como outras pessoas que em poucas doses já tiveram complicações sérias e graves. E seria impossível se nesse vídeo aqui eu não citasse a genética dos Ramos. Afinal, Yujiro carrega consigo uma carga genética que o privilegia de ser um cara muito forte, muito poderoso. Se isso não bastasse, ele também é um gênio das artes marciais. Então a pergunta vem, somente a presença de um hormônio em grandes quantidades pode fazer diferença no físico de alguém? Sim, porém essas diferenças não vão transformar essa pessoa no Hulk. Pelo contrário, são ganhos limitados, porque na verdade o que realmente vai importar para o desenvolvimento são outros fatores, principalmente o estímulo de treinamento físico, de dieta e de descanso. Da mesma forma, não adianta você ter um mestre de obras com todas as orientações se falta tijolo e falta massa também. Por isso que a dieta é necessária, os nutrientes são necessários. E da mesma forma, não adianta você também ter todos esses processos, ter o tijolo e você não ter o sono. Então não adianta ter um mestre de obras, ter o material de construção, ter todos os nutrientes se você não tem o tempo necessário para se construir a casa. E os principais processos de síntese proteica, de construção de massa muscular, ocorrem principalmente no descanso, no sono. Então é isso, pessoal. Obrigado a cada um que tem acompanhado esse canal, que tem fortalecido. Se você não é inscrito, garante já sua inscrição para você não perder os próximos conteúdos. Agradeço a presença de cada um de vocês. Na próxima quinta-feira a gente tem live. Eu te espero lá. Um grande abraço a todos e até a próxima.